Então vamos. Gente, a gente tem um cronograma aqui para não se perder. Vamos lá. Thaís, a partir de qual idade que começa as crises de birra? Pois é, né? A tão temida birra. Então, vamos lá, né? A birra, ela começa desde muito cedo, né? Até quando a gente estava conversando sobre o tema da live, nós falamos do Ravi, né? Quantos meses tem o Ravi? 7, 8? 9. 9 meses. E assim, a partir do momento que a criança já tem uma certa compreensão, ele vai resistir ali a tudo aquilo que for contra o que ele quer que aconteça, né? Então, desde muito pequeno, a criança já vai percebendo o que ela quer e ela é resistente ao contrário daquilo que ela quer. Ela quer ali, através da força, conquistar aquilo que ela deseja, né? Então, desde muito bebê, com meses, a criança já pode apresentar aí a birra. E a birra, assim, ela começa muito cedo e ela pode prolongar e até uma idade mais avançada. Acho que tudo vai depender aí mesmo do posicionamento dos pais, da maneira como ele corrige, como ele lidar com essa birra. Então, a birra, ela é normal acontecer, né? Não é assim. Até coloquei uma enquete no Instagram para ver se alguns pais pudessem imaginar que talvez seja falta de educação, né? Se envergonhar pela birra que a criança faz, mas não, a birra ela não é falta de educação. A birra ela acontece quando a criança ela é contrariada e dependendo da maneira como você for lidando com a birra, logo ela desaparece. Mas pelo contrário, se você alimentar essa birra, né? A birra ela persiste. Então, quanto mais os pais forem ali cedendo, mas a criança vai entendendo que através da birra ela vai conquistar o que ela quer. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Começa com meses, né? O Ravi mesmo, acredito que já tenha feito algumas birras, querendo ali ser mais forte do que a Tamires. Com frequência. Se eu não dou mamazinho na hora que ele quer, birra. Tá vendo? E, né, Thaís, é um assunto muito polêmico, né, falar de birra. Porque dependendo de como o pai ou a mãe age mediante essa birra, são rotulados, né? Mimados. Ah, você tá mimando seu filho. Tá fazendo tudo o que ele quer. Ou então, se você tem um pouquinho mais de paciência do que outras pessoas, nossa, tá lá. Tá criando um mimadinho, né? Então, assim, é um assunto muito polêmico falar disso, né? E eu acho que é muito difícil agir, de saber como agir. E qual você. Como você. Opa, caiu meu ring light aqui. Como você sugere que nós pais deveríamos agir diante da birra? Pois é, você tocou num assunto assim que realmente é polêmico, né? Porque a maternidade, você traz muito isso no seu perfil, né? Inclusive, o pessoal que está entrando aí, se me acompanha aí, por acaso aí não conhecia ainda o perfil da Tamires, sigam o perfil dela, ela está falando bastante sobre maternidade, né? Uma mãe aí de um bebê que está aprendendo essa rotina da maternidade agora, e a gente se apaixona quando a gente vive isso intensamente, não tem como, né? A gente não se entregar. Não tem. Então a gente aprende muito. E eu vejo você falando muito no seu perfil sobre os palpites, os conselhos, os pitacos, né? E isso incomoda realmente. É, Mas assim, como professora, o que eu posso deixar aqui de conselho para que a gente vença a birra, para que a gente passe por esse processo, o que eu falaria, né? Que a birra, e assim como qualquer outro problema que a gente venha a ter na maternidade, como mãe, a gente deve encarar isso como uma oportunidade para educar o nosso filho. Então, como eu falei, né, a birra ela vai persistir quando a gente estiver ali fazendo aquilo que a criança quer, cedendo a birra.
porque a birra ela é algo muito simples, né? A criança quer, ela ainda não tem a linguagem desenvolvida, então ela vai agir de alguma forma para te mostrar que é aquilo que ela quer. E quando essa criança ainda não tem a linguagem desenvolvida, é aceitável a birra. A gente, né, por exemplo, o Ravi. Você não vai negar o mamazinho do Ravi porque ele está fazendo birra. Ele está com fome, ele quer o mamazinho, né? Ele está com sono, ele está estressado, ele está no horário dele de soninho, ele tem uma rotina. Então a gente vai ali ceder aquela birra. Né, a gente já chama de birra, mas na verdade é a necessidade ali daquela criança naquele momento, né? Diferente de uma criança maior que já entende o que os pais dizem, mas que diante de um show, né, digamos assim, ele sabe que se ele agir daquela determinada forma, os pais vão fazer o que ele quer. E aí, muitas vezes, os pais fazem o que a criança quer nesse momento da birra. E isso fortalece, né, essa criança. Ela vai entender que é só eu agir dessa forma que eu vou conseguir o que eu quero. E aí ele vai repetir, e de maneiras ainda mais intensas, né, quando ele for confrontado. Então, o que eu posso dizer a respeito da birra, né, nesse sentido, de acordo com essa pergunta, é a gente encarar essas fases como um momento de oportunidade para educar esse filho. Quando eu confrontar o meu filho, quando eu agir ali de maneira como mãe, como pai, o meu filho precisa entender que eu sou autoridade, que ele precisa me respeitar e que ele vai me obedecer. Então, dependendo da idade, tem que ser mais firme, né? Mas também os mais novinhos, é claro que existe ali a questão de compreender essa criança, tudo vai da faixa etária, né? Tudo vai ali de você conhecer o seu filho, conhecer as necessidades, o porquê daquela birra. Então tem que levar tudo isso em consideração. Mas que é um momento para educar, só basta a gente também ter esse olhar e essa paciência, né? Porque nem sempre a gente está preparada para o momento da birra. A gente não quer que aconteça. Ontem mesmo, à tarde, eu estava na minha mãe e ele não estava com fome, porque ele já tinha mamado, tipo, fazia nem 20 minutos que ele tinha mamado. Mas eu estava sentada e ele veio engatinhando, já subiu assim e queria colo. E aí ele começou a puxar, que queria mamar, que queria mamar. Falei, não, você não tá com fome, não vou te dar o TT agora, você vai esperar sem TT agora. Ele fez um escândalo de se jogar. Desculpa. Eu falei, gente, a criança tem 9 meses e acha que manda na mamãe já. Olha. Tá vendo? Pois é, tá vendo, gente? Um bebê de 9 meses. A gente tá falando do bebê de 9 meses da Tamires. Então, uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, que às vezes a birra persiste, 4 anos, 5 anos, a intensidade também aumenta, né? A criança, ela quer vencer a todo custo. Sim. E, Thaís, o que não devemos fazer no momento da birra? Isso é muito importante, né? Porque eu até coloquei caixinha de pergunta, para caso alguém quisesse perguntar alguma coisa, e aí falaram sobre a falta de paciência, né? Ali no momento da birra. Até fiz uma enquete também, e aí, assim, a porcentagem maior ali que deu do que acontece, o que você faz no momento da birra, muitas mães perdem a paciência. Então, diante disso, né, o que a gente não pode, né, o que a gente não deve. A gente vai perder a paciência em alguns momentos, mas a gente sabendo que a gente não deve fazer, isso ajuda bastante. Então, o que a gente aconselha, né? Em hipótese alguma, você agir com força ali diante daquela situação. Você vai estar nervosa, você vai estar impaciente. Então, respira, né? Às vezes espera se acalmar um pouquinho. Não grita com a criança, não bate na criança. Isso acho que chega a ser óbvio, né? Mas a gente precisa dizer, principalmente no momento que a gente perde a paciência com a criança. Não evitar dar sermão. Tem mãe que vai com uma criança de 1 ano, 2 anos ali, a criança tá super estressada no momento da birra,
e a mãe tá ali dando aquela palestra, tentando ensinar, porque quando eu falei que a birra ela é uma oportunidade para a gente educar a criança, se a gente aproveitar aquela situação para ensinar essa criança, eu não estou querendo dizer que a gente vai ali dar um mini sermão, dar uma palestra para aquela criança que não vai compreender aquilo. Então, a birra ela pode ser um momento para a gente educar a criança, mas de acordo com o que ela é capaz naquele momento, né? E mesmo que seja uma criança que já tem uma certa compreensão, aquele não é o momento de você dar o sermão e falar tudo que você quer falar e tudo que você quer ensinar. Às vezes esse momento vai ser depois que a criança se acalmar, dependendo da idade dela, você vai conversar sobre o que aconteceu, você vai falar que a maneira como ela se comportou não é legal, que você não quer que isso se repita, mas dar sermão ali no momento que a criança está nervosa, isso não resolve. Outra coisa também que não se deve fazer na hora da birra, a gente não deve ficar com dó. E isso acontece demais, né? Então, assim, a criança fez o show dela, se olhou para aquela carinha, e você vai lá e faz o que ela quer porque você teve dó naquele momento, você não quer ver a criança sofrer. Não, não faça isso, né? A gente está ali deseducando. Então, não ceder, não ficar com dó, não fazer o que a criança quer naquele momento. E também, por outro lado, você não deve ignorar o que a criança está sentindo, abandonar a criança, né? A gente vê muitas mães, às vezes no supermercado, que a criança vai lá, faz o show, faz a birra, a mãe continua andando como se não existisse o filho parou de chorar e foi atrás da mãe. Para a mãe ali resolveu a situação da birra. Mas o que a criança está sentindo naquele momento, né? Ela se sentiu rejeitada, abandonada, ignorada, isso também não é legal. Então, essa listinha aí é o que a gente não deve fazer. Então, o que deveria ser feito, então, seria ter um diálogo depois que a criança deu show, por exemplo. Dependendo da idade da criança, você vai conversar com ela e vai aproveitar, né? Como eu disse, vai ser um momento para se educar essa criança, mas não no momento da crise, não no momento da birra. Depois, quando a criança estiver mais calma. Se for uma criança mais calma, que se acalmou de forma mais rápida, você pode até aproveitar aquele momento mesmo, mas não na intensidade da crise, né? Outra coisa também que ajuda bastante é você se colocar ali diante da criança, na altura da criança. Então você abaixa, olha nos olhos da criança, tenta acalmar essa criança, ajuda ela a se acalmar, né? Por isso que quando a gente diz, eu perdi a paciência, a gente não consegue fazer isso. Então, geralmente, mãe nervosa deixa o filho nervoso. Mãe, quando tá calma, ela calma a sua criança. Então, se você tá nervosa, se você tá estressada, pede ajuda pro pai, que às vezes o pai tá ali mais calmo, né? Mas é a mãe que quer tomar as rédeas. Mas se o pai for mais calmo, vai lá, se coloca na altura da criança, dá um abraço. E aí o que é importante colocar aqui, que quando você faz isso, você não está alimentando a birra, porque você não está cedendo e fazendo o que a criança quer. Então isso que é importante a gente entender, né? Quando você acolhe o sentimento da criança, aquilo que ela está sentindo, você está dizendo para ela que eu te entendo, isso que você está sentindo não é legal. Às vezes não com palavras, mas com um gesto, com um abraço, né? Você está mostrando para a criança. Dependendo, ela já entende, você pode falar, eu sei que isso que você queria realmente é muito legal, mas nesse momento não dá, né? Muitas vezes a birra, às vezes, vem um exemplo, na hora de tirar a criança, e se você não passou ainda, também, você vai passar muito por isso. Colocou a criança lá no play, né? Do shopping, no parquinho. Tem criança que faz birra para sair, não aceita sair e sai de lá esperneando. Então, o que fazer diante disso, né? Você vai conversar com essa criança para que esse comportamento não se repita. Ela é muito bom estar lá. Eu sei que você queria ficar mais tempo, mas o tempo esgotou, né? Mas muitos pais vão lá e deixam mais um pouco, porque a criança fez birra, então tá bom, ela quer mais um pouco, vou lá permitir que ela fique mais um pouco. Mas aí também você deixa mais 5 minutinhos. Mas aí, assim, você tá mostrando para ela que aquela birra
ela conseguiu o que ela queria. Então, é muito importante os pais entenderem o que aquele comportamento do adulto vai gerar ali no entendimento da criança, né? E se você não quer, dependendo da idade da criança, 3 anos, 4 anos, já é uma idade que a birra já não deveria acontecer mais com tanta frequência. Tá. Acho que é isso. Tá. E Thaís, como que a gente pode explicar isso, né? Seja para criança, para o pré-adolescente ali, sem gerar um trauma, sem gerar um conflito, né? Sem já muitos pais já partem para agressão, né? Então, sem ter esses conflitos entre pais e filhos. Aí você está falando dos maiores já, né, no caso. Sabendo, já entendendo, né? O que que nós pais estamos tentando explicar, né? Então, assim, a partir dos 4 anos, vamos colocar 4, porque até os 3 é uma idade bem, bem difícil, assim, né? Então, até os 3 a gente vai aprendendo ali de acordo com a criança, você ainda está conhecendo a sua criança, mas depois dos 4 eu acredito que não tem, assim, muita conversa mesmo. Eu acredito que a partir dos 4 a criança, ela tem a linguagem totalmente desenvolvida, ela entende ali uma conversa, ela entende regras, ela entende combinados. Então, a partir dos 4 anos, a criança ela já precisa reconhecer o pai e a mãe ali como autoridade, e a obediência nesse momento já é algo que deve acontecer da maneira como deve ser mesmo, né? O pai e a mãe falou, a criança obedece, e isso eu acredito que a partir dos 4 anos é muito tranquilo de acontecer. Se ainda não acontece, os pais ali precisam agir de algumas maneiras para que isso venha a acontecer, porque a criança já é capaz, a partir dos 4 anos, ser uma criança obediente. E aqui acho que é legal falar assim que você dizer não para a criança, você ser firme com a criança, isso não traumatiza. E então, hoje em dia a gente vive num mundo em que os pais agradam o filho até idade muito avançada para evitar o não, para evitar o confronto, para evitar magoar o filho. E aí o que é legal falar aqui, né? Não é quando eu digo assim, ser firme, né? Dizer não, isso não significa que você não vai amar o seu filho. Hoje em dia eu acho que essa questão do amor, ela precisa ser muito bem orientada, porque se sentir amado é extremamente importante, né? O filho ele precisa se sentir amado pelo pai, mas quando você é muito permissivo, isso não é amar o seu filho, né? Muitas vezes o não, ele vai chegar mais ali para o filho como uma forma de amar do que você permitindo muita coisa, né? Então, acho que o equilíbrio, ele é essencial. Então, é difícil, né? É algo que os pais precisam ali estar sempre se policiando, porque às vezes a falta de amor por nós mesmos faz com que a gente busque amor nos filhos para que eu, mãe, me sinta amada pelo meu filho, e aí as coisas elas acabam sendo invertidas, né? Eu estou buscando ser amado pelo meu filho, mas na verdade eu estou ali como mãe, eu preciso fazer com que meu filho se sinta amado por mim. Então hoje a gente vê que os papéis às vezes se invertem um pouco, às vezes os pais se perdem um pouco na educação dos filhos, querendo satisfazer a todo custo os desejos do meu filho para que ele não sofra, para que eu seja legal, para que ele me ame, para que ele goste de mim. E esse agradar muito meu filho pode ser justamente isso que vai fazer com que eu perca o controle da situação. E aí, né, lá na frente, eu percebo que o meu filho não me vê como autoridade, não me obedece, e isso é muito, muito perigoso, né? Eu, enquanto professora, também posso dizer que... Como? Cortou. Já seria mais difícil
difícil de reverter, né? Tipo, tá com Ah, sim, 6, sem dúvida. já não. Sem dúvida. Então, a partir dos 4, na verdade, desde muito pequeno, né? Que nem você mesmo observou o Ravi com 9 meses, que ele não estava com fome, mas ele queria mamar. Então, ele já ali, já através da força, ele já queria te vencer, né? Então, imagine uma criança após os 4 aninhos, ela tem total capacidade de entender ali o comando dos pais e o porquê do não e o porquê do sim. E a partir dos 4 anos, a criança, a gente pode dizer, aí sim, às vezes a criança vai estar testando, né? O pai, a mãe, a gente ouve muito falar isso, mas ele está me testando. E às vezes, com o pai, a criança é de uma forma e com a mãe, ele é de outra forma. Justamente porque ele sabe com quem ele vai conseguir o que ele quer, né? É bem desse jeito que acontece. Thaís, é muito curioso, né? Porque hoje é muito assim, celular, né? Então, eu já presenciei algumas vezes a criança tá lá causando, dando show, fazendo a birra. Aí a mãe fala: toque o celular, assiste aqui seu vídeo. E aquilo, a criança pega o celular aqui e tal. Só que distrai, mas daqui a pouco lembra o que queria e volta a fazer de novo. E aí fica aquele ciclo, né? E você falou que a partir dos 4 anos, já a criança você já consegue conversar para que ela entenda, né? Certo? Sim. E antes, a criança com uns 2, 3 anos, o que a gente pode fazer? Por exemplo, a criança começou a surtar lá, dar o show dela. A gente está num ambiente público, digamos assim. E ali já, né, a mãe fica tensa, já fica nervosa, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, às vezes, acaba falando, tô o celular aqui, distrai. Então, acho que, ao meu ver, tá? Me corrija se eu estiver errada. Eu acredito que esse não é o melhor caminho. Mas eu também não saberia o que fazer em público pro Ravi ficar quieto. É capaz que aconteça isso ainda, tá? Se prepare, porque tem muito chão ainda pela frente. Então, Tamires, é aquilo, né? Tem criança que vai fazer mais birra, tem criança que não vai fazer tanta birra assim. Até no uma das enquetes lá que eu coloquei tinha essa pergunta e teve mãe que colocou que o filho não fez birra. E realmente, tem criança que vai agir com mais birra e tem criança que vai fazer menos birra. E aí a gente pode. Por isso que muitas vezes os pais tendem a pensar que é falta de educação, que é falta de limite. É claro, é óbvio que dependendo da idade da criança, pode ser que seja falta de limite, pode ser que seja falta de educação. Mas no caso de uma criança muito nova que ainda não tem a linguagem desenvolvida, quem tem mais de um filho sabe muito bem que você educa da mesma forma, e eu sou prova disso, tudo isso que me instigou mais a aprender, porque com um filho às vezes é muito tranquilo e com o outro é desesperador. Então, não é a maneira como você corrige, como você educa, que vai fazer evitar a birra. Então, tem criança que vai fazer muita birra, vai ser muito repetitivo aquele comportamento e vai te desafiar sempre. E tem aquele bonzinho que você nunca passou por essa situação aí de vergonha em público. Mas e se acontecer, né? E se acontecer? Eu acredito que algo assim primordial é a gente conhecer o nosso filho. E a gente, assim, digamos, para criança de 1 ano, 2 anos, né? Você perguntou os menores. A mãe já precisa se preparar, ter uma previsibilidade. Você fala muito sobre rotina também. Eu acho maravilhoso o que você mostra a respeito sobre rotina, né? A rotina do sono, que não foi fácil. A rotina da alimentação também não foi fácil. Mas quando a gente persiste, quando é algo consistente, a gente consegue. E vai, é um processo de adaptação, né? Então, no caso aí, a previsibilidade para as crianças de 1 e 2 anos, ela é importante, são os pais que vão fazer isso.
Então, pode ser que não corte a birra 100%? Pode ser que não, mas você vai diminuir muito que as birras aconteçam. E o que seria isso, né? Por exemplo, você sabe que está chegando o horário de colocar a sua criança para dormir e quando ela está com sono, ela reage de uma maneira mais estressada. Então, você vai fazer o que você tem que fazer em outro horário, ou você vai pedir que alguém fique com a sua criança e faça a rotina do sono dela, porque para ela sair vai ser muito estressante, né? Ou você vai ir preparada para que essa criança receba o seu aconchego ali, mas que você consiga fazer o que tem que ser feito. Você vai prever essa situação da birra que é provável que aconteça, né? Uma criança de 1 e 2 anos com sono e com fome, é muito óbvio que, né, dependendo da criança, como eu disse, tem criança que tranquilo, a mãe pode ir para qualquer lugar, a criança vai dormir no colo, vai mamar, vai ficar bem. Mas tem criança que não consegue dormir fora do seu quartinho. Tem criança que não se dá bem num espaço barulhento. Então, eu acho que conhecer bem o seu filho, saber como ele reage em determinados lugares, em determinados horários, isso tudo ajuda, né, a diminuir esse momento de birra fora de casa. Mas, assim, no caso, com 3 aninhos, eu digo a partir do 4, porque o 3, para mim, pelo menos com uma das minhas filhas, a questão dos 3 anos ali foi o limite, né? Eu passei muito perrengue ainda com 3 aninhos. Mas que a criança com 3 aninhos já entende bastante, ela já entende bastante. Mas vamos supor, o que eu faria, né? Uma criança de 3 anos, você está fora de casa, ela faz uma birra, você está ali em público, como você vai agir com essa criança que já está entendendo? Ela não é sono, não é fome, ela quer simplesmente algo que você falou não, mas ela quer, então ela vai fazer a birra porque ela quer aquilo, e aí você está em público, você não quer passar vergonha, ou você não quer perder a paciência, você vai lá e entrega aquilo que sua filha quer, seu filho quer e faz a vontade dele. Isso não é legal. Então, esse não é o melhor caminho. Então, você está em público, o seu filho fez uma birra, é aquilo que eu falei lá no começo. Considere esse momento como um momento de aprendizado. E muitas vezes você vai passar vergonha. Se você tiver o objetivo de educar o seu filho, você não vai estar preocupado com a vergonha que você vai passar naquele momento. Você vai olhar para o seu filho, dependendo da idade dele, claro, se ele tiver o entendimento, você vai ser firme e vai falar assim, não vou fazer isso por conta disso, de forma bem breve. Se a criança fizer aquela birra, vai passar. Se você precisar largar o que você está fazendo, se você preferir, né? Se você estiver muito envergonhado, não vou terminar as compras, vou para casa. Pega o seu filho, vai para casa e não cede a birra. Porque muitas vezes a birra ela se repete por conta disso. Se você não quer passar vergonha, hoje você faz o que o seu filho quer. Aí amanhã o seu filho já entendeu. O meu pai não quer passar vergonha. Não que ele tenha essa clareza, né? Mas a criança ela vai repetir o comportamento porque ele conseguiu o que ele queria mediante o choro, mediante o grito, mediante a birra. E isso vai se prorrogando, né? Mas assim, a partir do momento a criança fez a birra, você foi firme. E às vezes não precisa nem com palavras, às vezes você vai olhar firme para a criança e vai dizer não. Pode ser que ela chore no primeiro dia? Pode ser. A birra vai acontecer? Vai acontecer. Mas com certeza isso tende a diminuir das próximas vezes, ser bem mais fácil, tá bom? Geralmente a birra não se repete quando a criança entende ali que o não é não realmente. Ah, sim. Então, digamos que entendeu não. Por exemplo, fez a birra hoje, pode ser que faça de novo. Mas a partir do momento que a criança entender que não é não, você vai começar a pedir um brinquedo. Você falar, não, hoje não, vai compreender. Sim. Deixa eu dar um exemplo prático aqui, né? Como eu falei no início, eu sou professora de creche atualmente, minha turma tem 3 aninhos. Então, é bem essa idade que eu falei que para alguns pais é uma idade desafiadora. Porque muitas vezes eles fazem a birra sabendo o que eles estão fazendo, né? Então, aquele período de adaptação no início do ano,
ele é super essencial, assim, não é só para as crianças, não, é para nós professores também, porque a saúde mental, imagine, né? Os pais com um, a gente com 20, mas assim, eu queria só relatar um fato, por exemplo, período de adaptação, a criança está conhecendo aquele espaço, ela quer experimentar tudo ao mesmo tempo, ela vê o parquinho, ela quer ir para o parquinho, ela vê o brinquedo, eu quero aquele brinquedo. E assim, muitas vezes com o pai e a mãe, quando ele faz aquela birra, o pai e a mãe vai lá e cede à vontade do filho, né? Mas e quando ele vai para a escola? Ele também vai continuar querendo que todas as suas vontades sejam realizadas. E por que que na escola a birra geralmente não acontece? Porque ali ela ouve não muitas vezes ao longo do dia, né? Nós temos a rotina e temos os espaços que a gente frequenta e não é o momento de frequentar aquele espaço, a gente não vai poder ir lá porque agora é o horário de outra turminha estar naquele local, né? E aí eu lembrei sobre esse fato que eu queria falar, porque foi muito, muito engraçado. Uma aluna minha, quando passou na frente da brinquedoteca e viu aqueles brinquedos, ela queria, naquele momento, ir entrar na brinquedoteca, mas a gente estava só passando em frente e indo para o refeitório. Eu acho que todos os anos, como professora, foi a maior birra que eu vi na vida. Mas assim, a gente não estava entendendo o que ela queria. Até ela conseguir se acalmar e comunicar pra gente que ela queria a piscina de bolinha, já estava quase passando a birra quando a gente entendeu. Mas assim, eu levei ela na piscina de bolinha depois que eu entendi? Não. Eu expliquei para ela que hoje não é o dia da gente ir na piscina de bolinha, que vai chegar o dia da nossa turminha poder utilizar aquele espaço. E assim, é uma criança que continuou fazendo birra em outras situações ali no período de adaptação? Continuou. Aí eu já entendia, né? Já era mais fácil de eu conseguir entender o que ela queria dizer. Mas eu entendi ali que na casa dela deve ser comum ela fazer aquela birra e realizarem ali o desejo dela. Mas hoje, né, a gente já está no mês de abril, aí já passaram alguns meses de adaptação. A birra não acontece mais, pelo menos na escola, né? Ela entendeu que existe um horário, que existe o dia certo. Então é isso. Quanto mais você não disser não, mais difícil vai ser de você ter o controle da situação. Eu acompanho algumas páginas de educação neurocompatível, né? E porque eu já estou trabalhando o meu psicológico para quando o Ravizinho começar a dar birra. Porque assim, Thaís, eu tenho para mim, na minha consciência, que ele vai fazer birra. Toda criança faz birra. Mas o que é interessante aqui é saber como lidar, né? Não, eu sempre falo, a gente não consegue controlar o outro. A gente controla a forma que a gente reage. Então eu já vou acompanhando essas coisas que eu falo, meu Deus, eu preciso estar com o psicológico alinhado para quando essas birras começarem. E aí eu vejo, né, que você tem que abaixar, conversar na altura da criança. Não adianta falar um monte na cabeça. Entra por aqui, sai por aqui. Gritar, resolve nada. E também, na hora do surto, não adianta falar. Tem que esperar se acalmar. E eu vejo muito muitas psicólogas até, né? Falando que às vezes acolher com um abraço essa criança. E aí, por isso que eu falei lá no começo da polêmica. Porque assim, vai ficar isso para os nossos avós, por exemplo. Que a criança tá fazendo birra, você tá abraçando a criança. Vai falar, meu Deus, essa criança daqui a pouco tá batendo em você. Porque vô dos antigos, né, pensam isso. Então, assim, é deixar também para as mães que manter a calma e dar esse acolhimento pro filho não é vergonha para ninguém, né? E saber também dialogar, ter um diálogo, não adianta surtar, gritar e muito menos dar palmada. Eu acho que não resolve de nada, de nada. Acho que tudo que tem que ser a base da conversa. E a gente estava falando sobre o surto
aí, os shows em público. A birra, né, pra ser mais claro. Já tem mãe, e às vezes eu acho engraçado. Antes de ser mãe, eu sempre ouvia, né? A criança chegou e falou, aí a mãe falava assim: que eu vim falando com você no caminho, hein? E eu falava, gente. Aí eu falo, gente. Aí hoje, ô mãe, eu vou conversando com o Ravi e falo, filho, ó, Tá vendo? pedindo TT toda hora, que a gente vai estar no tal lugar. E eu falo, Jesus, agora sou eu que tô já dando instrução no meio do caminho. Isso resolve? Olha, quando você fala aí, né, tudo isso, toda essa novidade que tem, né, eu acho que é mais ou menos o que eu estava falando lá atrás, assim, sobre o amor, né? Eu acho que eu gosto muito de falar sobre isso, porque hoje em dia é muito confuso. Acho que as pessoas tá faltando inteligência emocional. Eu acho que as pessoas não estão bem, não sabem controlar as suas emoções, e aí, diante de como a mãe e o pai está naquele momento, ele não vai conseguir oferecer ao filho o que o filho precisa naquele momento, né? E quando você fala do abraço, por isso que é muito perigoso também quando você vai totalmente para esse lado do afeto, porque tem pais que escutam falar do afeto, e se ele não tem aquele amor dentro dele, ele vai entender que ele deve fazer tudo o que o filho quer para que ele seja, para que o filho o ame, né? Na verdade, é como eu disse, está invertido, mas ao mesmo tempo falta a disciplina, falta ali educar esse filho, né? Para o bem, para que o filho entenda até onde ele pode ir, o que é certo, o que é errado. Então, é necessário muito cuidado para educar um filho, porque hoje a gente tem muito estudo, isso revela muitas coisas, mas nós estamos tão feridos, as emoções, né? A gestão emocional, ela é tão falha, né? Hoje o ser humano ele está um pouco perdido no que se refere a ter o controle ali da sua própria vida. Então, se ele não consegue gerir a própria vida, ele não vai conseguir educar bem um filho. Então, eu acho que esse é o grande segredo, né? Então, para que você consiga educar bem o seu filho, você precisa estar bem, você precisa ter o controle das suas emoções, você precisa ter a capacidade de amar o seu filho e de dar esse abraço nele quando ele precisar, sem ser egoísta e observar ali que o seu nervosismo, a sua falta de paciência, às vezes é muito mais forte do que aquela criança pequena que precisa de um abraço, de um carinho, de um acolhimento naquele momento. Então, por isso que falta equilíbrio, né? Tem aqueles pais que partem muito para o autoritarismo e não fazem esse filho se sentir amado, e tem aqueles pais que tá faltando tanto amor dentro dele que ele faz tudo pelo filho para que ele se sinta amado pelo filho. E aí, como que fica esse filho, né? Como que esse filho vai crescer? O que essa criança vai sentir? Ela vai se sentir amada pelos pais, ou ela vai obedecer por medo, se for a questão do autoritarismo desses pais, né? Quando a gente fala do pai e da mãe ser autoridade ali na sua casa, a gente não está falando de autoritarismo, né? Pai e mãe é autoridade, porque o filho deve respeitar os seus pais. Mas o autoritarismo, né, é você corrigir o seu filho mediante a força, mediante o grito, mediante a palmada. Não é necessário, né? A gente sabe que e aí, quando a gente fala, né, das idades, é muito importante a gente considerar a idade da criança. Porque tem criança que apenas de você fazer um olhar mais firme, ela vai entender que você não está sorrindo naquele momento. Então, isso também é confuso quando a gente fala sobre essa educação de acolhimento. Porque não é você falar não para a criança, mas falar um não sorrindo. A criança vai entender o que você está querendo dizer para ela naquele momento. Então, é confuso. Então, acho que muitas das informações que os pais estão buscando, da ajuda que os pais estão buscando, é necessário realmente você estudar aquilo e não apenas ler um post e fazer aquilo que
né? Porque às vezes os pais, eles não dedicam tempo para estudar sobre os seus filhos e escutam uma dica e acham que aquela dica tem que resolver o seu problema, né? Então não é uma dica colocar uma situação em prática que vai resolver o seu problema com o seu filho. É um É equilíbrio. realmente você, sim, é você manter o equilíbrio, pensar exatamente o que você quer alcançar com a educação dos seus filhos, é se dedicar, é saber que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. O processo, a educação, né, dos filhos, ela é um processo longo, então algo que é muito importante é a constância. Então não adianta hoje você fazer aquilo que você sabe que é certo na educação do seu filho. É necessário você repetir aquilo muitas e muitas vezes, e aí muitas vezes que os pais não têm paciência, né? Então hoje eu faço porque eu sei que tem que fazer, mas amanhã eu já não consegui porque amanhã eu tô nervoso. Aí depois eu já não consegui porque eu cheguei tarde. Aí no outro dia eu não consegui. Então, assim, não, às vezes a culpa não é da criança, não é a criança que não está aprendendo, né? Às vezes falta um pouco dos pais esse compromisso, porque a criança fica confusa, né? E aí, como eu falei lá em outro momento, às vezes ela vai obedecer o pai e não a mãe, ou vai obedecer a mãe e não o pai, justamente porque ela sabe, ali a criança conhece às vezes mais do pai, da mãe, né? Sabe quem que vai ceder. Isso é bem Eu engraçado. sempre falo, né? Eu acho, pelo menos, né? Que o filho nunca vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que você faz. Então, não adianta você também querer educar para ser um príncipe, uma princesa, e se você não tem educação fora de casa, se você berra, se você grita, se você fala palavrão, se você xinga. Então, aquilo ali tá entrando aqui, saindo aqui, e ele vai agir da forma que ele tá vendo. Estou Exatamente. errada? Exatamente. É educar pelo exemplo, né? Eu É isso mesmo. arrasta. Eu falo. Eu sempre falo que meu marido fala, ó, exemplo arrasta. Se a gente opta pelo sedentarismo, a vida vai ser sedentária. Se a gente se exercita, se a gente come saudável, se a gente faz as coisas, ele vai fazer isso. Ele não vai ter outra escolha, é o que ele tá vendo. Não adianta eu encher minha casa de bolacha traquinas, de salgadinho fandangos, e para eu comer, eu querer que ele coma. Ele vai comer. Sim. Então, eu acho que é um conjunto, né? E é como você falou, não adianta também toda birra você abraçar, acolher. Eu acho que a gente também não tem nem paciência para fazer isso toda hora, né? Mas tem que ter um equilíbrio ali. Saber acolher quando tem que acolher, saber conversar e ter um diálogo bacana, né? Pra poder ter um exemplo, né? Demonstrar aí. E Thaís, assim, a gente não pode usar nunca, né? Mas tem momentos que tem como ceder a birra? Olha, Tamires, lá no começo eu falava, né, sobre o Ravi. Se for uma birra, que eu nem sei se a gente pode chamar de birra por ser muito bebê, né? Ele quer mamar, ele tá com fome, você sabe que é fome, então ele vai estar irritado. Ah, ele só quer o carinho da mãe, o aconchego da mãe, né? Mas então, assim, eu acho que ceder a birra deseduca. Não educa, vai atrapalhar todo o processo. Então, a não ser que seja uma necessidade da criança realmente, aí é outra história, a gente nem chama de birra, né? Mas no caso, se a criança quer alguma coisa, você sabe que ela não precisa daquilo, e falar não é a maneira com que você vai educar. Então, eu acredito que ceder a birra só atrapalha. Tá. Perguntaram aqui, Thaís, ó. E quando tem 1 ano e 6 meses, como fazer? Ah, da mesma forma, 1 ano e 6 meses é muito bebê, né? Como eu falei lá, cheguei a comentar também. No caso de 1 ano e 6 meses, a criança, às vezes a birra dela vai ser de acordo com o estado dela naquele momento. Às vezes ela está irritada porque ela está com fome, às vezes ela está irritada porque ela está com sono. Então você tem que entender o que essa criança está sentindo, o porquê da birra, para que uma próxima situação você se prepare para que aquele momento, né? Você vai diminuir as chances da birra acontecer.
Mas se ela quiser alguma coisa e fizer birra, ela não vai entender um discurso, né? Você não vai falar para a criança aquilo, ela não vai, não tem essa compreensão, mas ela vai entender um olhar de reprovação. Então você vai olhar de modo firme para essa criança, vai falar não, né? Porque assim, a gente tem que entender, muitas vezes a gente cede aquilo que ela quer porque a gente acredita que aquilo não vai fazer mal para ela, então você cede. Mas vamos supor que fosse uma situação de risco, né? Você iria falar não, a criança ia ter que ficar sem aquilo, porque aquilo é questão de vida ou morte, e você está protegendo aquela criança, né? Então, talvez seja muito radical falar dessa forma, mas a gente tem que pensar assim também, né? O não vai traumatizar a criança. Ela chorar porque ela queria aquilo e não é o momento, não vai traumatizar a criança. Isso vai fazer que ela vá crescendo e entendendo que não vai ser realizado somente o que ela quer, né? E, por exemplo, a Tamires tocou num assunto muito importante, que é o assunto do celular, né? Do tablet. A gente muitas vezes vai para restaurante, vai para algum lugar, e a criança ela só consegue se manter quietinha se tiver uma tela à sua frente. Então, fomos nós, né, pais, mães, que ensinamos a criança a ter esse comportamento e a depender dessa tela para que ela fique ali quietinha. Então, se você educou o seu filho para isso, o momento que você fala não, ele não vai aceitar. Então, vai ser difícil para a criança. Então, para a gente pensar, né, muitas vezes nós facilitamos essa situação e depois a gente quer corrigir e a gente tem medo de traumatizar. Então, é muito necessário cautela, sabedoria, né, na educação de um filho. Quando a gente não oferece tela para o nosso filho desde muito pequeno, isso é tão bom, né? Porque, assim, não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas o ócio é importante para a criança saber administrar ali o seu tempo livre, o estar sem fazer nada e de repente com um guardanapo que estava na mesa, conseguir se distrair, né? Olhar para a mãe, cantar uma musiquinha com o seu filho. Então, distrair esse filho dá trabalho para os pais. E aí, muitas vezes, nós, né, agimos de certa forma e depois a gente não entende o porquê daquela situação. Mas a gente facilita, né, a birra. Então, pensar o contrário, né? O que eu posso fazer para diminuir a possibilidade da birra e de outras situações que a gente não quer que aconteça. A tela aqui em casa, não deixo. Não deixo. Lógico que às vezes, muito raramente, acaba que a gente está assistindo alguma coisa, mas ele não tem costume, não tem esse hábito, então para ele é indiferente. Aquilo chama a atenção dele, ele olha, daqui a pouco ele já tá aqui distraído, fazendo outra coisa, subindo em cima da gente, puxando meu cabelo, que ele ama puxar o cabelo. E celular, não dou essa. Tipo, se eu tô mexendo no celular e ele vem com a mãozinha, eu já tiro, porque eu não quero, já desde pequeno, dar essa mordomia para ele, né? Que no caso não é mordomia para ele, né? É para nós, né? É aonde a gente tem tranquilidade. E vicia, né, gente? Nós, adultos, a gente tem essa dificuldade de administrar o tempo, o uso das telas. Isso, para uma criança, né? O Conselho de Pediatria mesmo, existe lá uma tabelinha, se vocês olharem no Google mesmo, tem, né? Para cada faixa etária o que é permitido. E até os 2 anos não é permitido de forma alguma. Então, até os maiores, né? Permitido 30 minutos, 2 horas. Tem lá uma tabelinha que mostra a quantidade, o limite, né? De uso de telas por dia. E hoje é muito raro você encontrar uma família que realmente respeita esse limite. E as consequências, elas acontecem, né? Isso já fica de cair, Tamires. É assunto para uma outra live, porque assunto rende.
É, Até sintomas de autismo a gente vê em crianças que têm uso excessivo de telas, né? Então, é claro que o autismo também já é mais um tema aí para uma outra live, que a gente sabe, eu tenho alunos autistas e não é um só. Então, assim, são casos específicos. Não estou comparando uma coisa a outra, não dá para comparar, mas o uso excessivo de telas, ele causa sintomas de autismo na criança que não é autista. Então, é muito sério, é muito sério. sim. Mas, assim, é aquilo, né? Tem muita gente que não tá preparada para essa conversa, porque você vai explicar, a gente é taxada, né? É chata, fresca, enjoada. Ai, pra que isso? Coitado. Coitado da criança. Não pode ver um desenho. Não, não pode. Vai brincar. Eu falo, ó, aqui em casa tem grama, tem terra. Eu falo, ó, Ravi, vai lá. Come uma terra, bota um matinho na boca, vai ser criança, vai fazer outras coisas. Não tem que ficar vidrado na televisão ou na tela de um celular, vendo galinha pintadinha, mundo bita. Igual eu tô te falando. Óbvio que às vezes não tem como. Às vezes tá passando lá, a gente quer colocar uma música e tal, evito. Sempre procuro colocar música no celular e tudo mais. Mas eu evito, tento assim evitar o máximo, Thaís, o máximo, porque não é a forma que eu quero levar aí adiante a educação dele. Bom, Exatamente. Thaís, e fala pra gente aí dar algumas dicas de como de como educar os nossos filhos de uma forma mais tranquila, mais leve, que esse é o objetivo aqui do meu Instagram, né? Ter uma maternidade aí mais leve, mais tranquila. E você como professora, mãe já de duas, né, que um já dá trabalho, dois, então, meu Deus, qual a dica que você dá pra gente assim, para educar os nossos filhos de uma forma mais leve, mais tranquila? Olha, eu citei mais ou menos, mas vou colocar aqui como uma dica, né? Eu acho que para o mundo de hoje é o que a gente precisa. Inteligência emocional. Nós, adultos, às vezes a gente não tá bem, às vezes a gente não tem o controle das nossas emoções, às vezes a gente desconhece esse mundo, às vezes nós não conhecemos a nós mesmos, Uhum. a gente não sabe o porquê daquela falta de paciência, né? Eu acho que esse assunto birra, ele vem muito de acordo, vem muito a calhar com a falta de paciência dos pais, né? A gente não tá bem para lidar com a birra do nosso filho. E não só a birra, mas aí depois lá na frente vem a desobediência e o filho vai crescendo, né? Como muitos falam, o trabalho vai crescendo junto. Mas eu acho que em qualquer fase, se nós não estivermos bem, se nós não tivermos o controle das emoções, a gente não vai fazer um bom trabalho enquanto mãe, enquanto pai. A gente não vai conseguir amar o nosso filho como ele merece, né? Às vezes nós não amamos a nós mesmos. Então, como amar o próximo se a gente não tem amor por quem nós somos, né? E se a gente não dedica tempo para cuidar de nós, a gente não vai conseguir cuidar do próximo. E isso é algo muito confuso para nós mães. Eu passei por isso por longos anos. Eu queria muito ser uma excelente mãe, mas eu esquecia que eu, Thaís, né, precisava de cuidados também. E às vezes essa falta de paciência, ela se dá justamente porque a gente exige tanto da gente, a gente quer oferecer tanto aos outros e a gente esquece de nós. Mas em algum momento isso vai voltar, isso vai se voltar contra nós, né? Porque aí a gente está estressada, a gente não dormiu bem, a gente não se alimentou bem, a gente não cuidou do nosso corpo, a gente não cuidou da nossa alma, a gente deixou de fazer tantas coisas que a gente precisa e aí a gente não consegue ser tudo isso que a gente gostaria de ser. E aí a gente fica frustrada por não ter realizado tudo aquilo que a gente gostaria. A gente lá na frente vai perceber que errou na educação dos nossos filhos. Então, eu acredito que a inteligência emocional, né, e junto disso o autoconhecimento, isso vai favorecer para que a gente conheça o nosso filho
porque como eu citei aqui em algum momento, né, não existe um filho igual ao outro, não é a nossa educação que vai moldar os nossos filhos, cada um tem ali o seu jeito próprio, cada um vai reagir de uma maneira àquela educação que a gente está oferecendo, e às vezes a gente não está preparado para a maneira como esse filho vai reagir, às vezes a gente faz tudo tão certinho que a gente acha que vai acontecer daquele jeito, e não acontece daquele jeito, e aí isso acaba com a gente. Então, sem inteligência emocional, hoje em dia, não dá. O mundo precisa muito, muito, Muito. muito de, desse cuidar das emoções, né? Eu acho que essa é a dica. Tá bem para poder educar bem o seu filho. Alguém tem alguma pergunta? Já manda aí nos comentários. Mas você falou tudo, Thaís. Inteligência emocional nos dias de hoje, eu acho que é crucial, né? Para tudo. E a gente. É assim, você não tá bem, você trata de seu filho de qualquer jeito, e aquilo vai virando um ciclo e sempre do mesmo jeito, sempre do mesmo jeito. Porque se eu tenho uma crença, eu coloco essa crença no meu filho, e isso vai gerando. Então é bem complicado. Sim, É, é acho que exatamente, Tamires. E só para complementar isso que você falou, que foi bem legal, né? Quantas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente repete comportamentos que a gente não queria agir daquela forma, né? Às vezes você sabe que você não vai, eu não vou perder a paciência, eu não vou gritar, ou eu não vou bater, mas quando você vê, você fez tudo aquilo que você não queria. Então, isso acontece porque algo lá no seu inconsciente, né, te leva a algo que você vivenciou na sua infância, e aí você repete aquele comportamento que você tem feridas emocionais dentro de você. Então é algo muito delicado, né? Então, às vezes a gente acha que uma ferida está curada e às vezes não está. Então, a inteligência emocional ela vem para salvar as pessoas, viu? Eu mesmo, muita coisa na minha vida mudou depois que eu cuidei de mim, depois que eu vivi esse processo de cuidar aí das emoções. Então, fica a dica. tá. Thaís, ó, quando a criança foi criada sem limites, os pais conseguem reverter? Já ouvi dizer, agora não tem mais jeito, tinha que ter ensinado mais cedo. Ex- Existe algo do tipo, idade, uma mudança na forma de educar? A pergunta aí da. Olha, algo que eu acredito muito é que a gente não deve desistir, ainda mais de um filho, né? Então, assim, mesmo que a gente esteja numa idade avançada, mesmo que a gente perceba que a gente errou na educação dos nossos filhos, eu acho que sempre é tempo de reconhecer. Tá terminando o nosso tempo, mas eu vi um vídeo muito lindo, né, de um pai que encontrou drogas nas coisas do filho, e ao invés de agir com brutalidade e brigar com esse filho, ele acolheu esse filho e o filho chorou, né? E ele falou assim: eu que quero pedir desculpa para você porque eu que errei com você, não é você que está errado. Eu errei com você durante muito tempo. Então, sempre há tempo, né, da gente reverter um erro nosso, e eu acho que reconhecer que nós erramos é difícil, mas faz parte, A inteligência. e a inteligência emocional entra aí também, né? E não tem como não falar de Deus, né? Não tem como não falar de Deus. Deus é misericordioso, ele acredita sempre em cada um de nós, então quem somos nós para não acreditar no nosso filho, né? Então, se apegue aí nas orações, eu acho que toda mãe reza pelo seu filho, então não existe essa situação de não ser revertido. Todos nós somos merecedores, né, da misericórdia e do perdão, e basta esse desejo, né, da mudança. Muito bom. Thaís, gratidão por você ter doado um pouquinho do seu tempo para
falar tantas coisas interessantes, boas, de qualidade aqui pra gente. Foi um prazer te receber aqui no Ah, eu gostei muito. Eu que grande. agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. E vamos ter próximas, viu? Que tem muito assunto aí que dá pra gente conversar, bater um papo. Eu topo, pode chamar. Parabéns, viu, pela iniciativa aí do seu perfil, do seu Instagram, falar sobre maternidade. As mulheres precisam muito de ajuda. Parabéns. Obrigada. Eu também não deixo a desejar, que tem muita coisa boa lá, gente. Segue a Thaís também, que ela sempre tá postando muito conteúdo bom e de qualidade. Muito obrigada pela presença de todo mundo. A live vai ficar salva. E depois a Thaís também Tá compartilha a dela. certo. Um beijo, gente. Beijo, tchau.